módulo de dedo do DP Auto Rig System. A gente está estudando a parte de rigging, então a gente vai estudar o módulo de finger. Ele está aqui, você cria ele. Vocês vão ver que ele tem a mesma estrutura de guias, de controles para poder escolher quais são as dimensões seus controles que serão criados, etc. Então, basicamente, o que a gente tem aqui no módulo de finger é um controle que é a base do dedo e duas falanges aqui, por exemplo. Essa daqui é a pontinha do dedo, onde termina, tá? E aqui é um joint auxiliar que a gente tem normalmente dentro da própria palma, né, da mão, tá? Então esses joints aqui são os metacarpos, que eu acho que se chama isso, que eles ficam aqui na parte de baixo perto do punho, tá bom? Então, se a gente for ver esse módulo, ele é simples também, ele não tem muita coisa diferente do que a gente já tinha visto. A única coisa que a gente pode tentar entender um pouquinho melhor aqui seriam os corretivos, e é o que a gente vai estudar então agora nesse módulo. Então você escolhe a quantidade de segmentos. Normalmente para os dedos da mão a gente deixa 3 segmentos, e o quarto o polegar, por exemplo, ele não teria 3 segmentos, ele teria 2, que seriam esses dois de fora aqui, e esse daqui seria o metacarpo, que é aquele que está interno, tá? Então para o polegar seria 2 segmentos, mas 3 está ok. Vamos chamar ele de dedo e vamos criar o rig dele. Quando a gente cria o rig dele, ele é legal, ele vai criar para a gente um controle principal. Esse controle principal é um controle onde eu tenho rotações aqui em atributos para cada uma das falanges. Se eu quiser controlar uma ou a outra independente, a gente consegue, tá? No eixo certo onde o dedo deveria girar. Isso aqui é importante da gente saber, que isso aqui rotaciona no dedo, então a direção que o dedo vai girar seria essa daqui. Além disso, a gente também tem esse controle que poderia fazer a base do metacarpo para poder afastar o dedo em alguma posição, por exemplo. E além disso, todos eles poderiam ainda ser rotacionados independente do atributo que está sendo controlado aqui, tá? Se a gente não quiser mostrar os controles, é só a gente vir aqui tirar esses controles, vai ficar só o principal, e no principal a gente rotaciona, mas é só questão de visibilidade mesmo para esses controles, tá bom? Não precisa se preocupar, ele é simples, se a gente mostrar ele não vai ter nada demais. A gente tem também uma opção muito interessante aqui, que é o IK/FK Blend. Nessa opção a gente pode mudar de FK para IK, então no caso ele está em 1 aqui, ele vai deixar como FK. Se a gente colocar como 0, aí ele some os controles FK e aparece o nosso controle IK. O controle IK é esse daqui, quer dizer que a gente pode mover e o dedo vai ficar tipo apoiado na mesa, sabe? Então se a gente fizer assim, ó, ele está com a pontinha dele apoiado na mesa, né? No caso, a gente poderia girar a pontinha dele aqui e depois a mão levantar, algo do tipo, tá? Então esse controle é o controle que também tem stretch. Não sei se esse stretch aqui é o melhor do mundo, mas ele funciona também para o dedo. E a gente tem twist, que no caso é o dedo girar, assim como, não sei nem como é que faria isso na minha mão aqui, mas ele gira em torno dele. É um setup IK convencional, tá bom? Nesse caso a gente tem o IK e o FK, e a gente poderia escolher ele aqui em IK e FK, tá? Não tem muito mistério nesse caso, mas a gente poderia ver que ele tem joints que são corretivos. A gente vai ver aqui um pouco sobre eles. Esses joints articulations que a gente tem aqui, ó. Eu já falei um pouco dele na apresentação do FK-Line. Se você não viu, eu recomendo que você veja sobre o joint articulation lá, e que são esses joints aqui. Bom, esses joints articulations eles são próprios para a gente poder fazer a rotação 50% do pai, 50% do filho. Isso vai dar uma deformação mais bonita na junta da articulação. Então, é essa a ideia. Tem um joint articulation. Além disso, a gente poderia ver aqui os corretivos. Deixa eu ver onde que eles estão. Eu não me lembro se eu acionei esse finger aqui com os corretivos. Eu acho que eu não tinha ligado o corretivo para ele, tá? Então, eu vou criar aqui uma outra com os corretivos, porque nesse aqui acho que eu criei só o articulation, estava só o articulation ligado, tá?
Para esse outro aqui, como teste de aprendizagem, eu vou criar também com um corretivo nele, tá? Então aqui, ó, dedo correct. Bom, aí ele vai ser um corretivo. Vamos criar o rig dele. Vocês vão ver que além daqueles joint articulations que estão ali, a gente tem também aqui alguns joints com a pontinha para cima, tá vendo? Esses joints são JCR, Joint Corrective. Então aqui, ó, JCR é a nomenclatura que a gente convencionou de que esses joints seriam joints corretivos, tá? Então, a grande diferença desse para o outro é que ele pode ajustar a distância em que esse joint está quando ele rotaciona. Então, isso é a correção que a gente faz das deformações através do joint corretivo. Então, a gente esquina uma partezinha, vocês vão ver isso a gente fazer. Na prática, a gente vai entender que ele esquina uma parte e essa parte ela vai corrigir a deformação. Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente faz a dobra do nosso dedo, ó, esses joints estão indo para fora, tá vendo? Ó? Então, aqui está exagerado, a gente não vai precisar empurrar o nosso vértex até muito longe, mas ele vai ficar mais adequado de acordo com a correção que ele vai estar fazendo dobrando para fora, dobrando o dedo, tá? Essa correção a gente escolhe também por essa opção aqui de ter corretivo ou não, ó. Então a gente pode desativar. Se desativar, ele funciona igual ao anterior, ele não vai ter diferença nenhuma, tá? Esse aqui, ó, vão estar iguais, ó, eles vão dobrar e funcionar só o joint articulation. Mas nesse caso, se a gente tem o corretivo e a gente aciona o corretivo assim, a gente também tem a intensidade de calibração desses corretivos, tá? Para fazer essa intensidade de calibração de corretivos, no Option Control, quando a gente tem um módulo que tenha corretivo, ele vai apresentar para a gente esse atributo aqui, ó, chama Corrective Controls. Eu vou habilitar ele para vocês entenderem agora um pouco mais sobre o corretivos, que é, quando a gente liga ele, vai aparecer alguns controles novos. Esses controles, os animadores não animam eles diretamente, a não ser que a gente exponha para o animador, mas não é nossa intenção. Esses controles são controles que são configurados para que a gente possa editar o corretivo, tá? Quando a gente estiver estudando um módulo de corretivos, eu vou explicar para vocês como a gente edita eles, mas basicamente o que a gente tem a gente tem um modo de edição para esse nosso corretivo, que ele vai responder ao ângulo que a gente quer que ele tenha uma posição. Então, basicamente a gente ter uma instrução de quem vai levar ele e o quanto que ele vai levar quando a gente calibrar. Se vocês entenderem aqui no nosso controle, ele vai ter uma série de calibrações aqui. Esse controle do corretivo, ele vai ter uma série de calibrações e qual o ângulo que ele está lendo para poder dar esse input, o valor dele aqui. Tá? Eu sei que é complexo, mas dá para a gente entender, por exemplo, que se ele está rotacionado lá, ele está lendo esse ângulo nesse tanto, eu quero que ele tenha mais valor em X, eu calibro ele aqui, ó. Tá? Eu posso calibrar ele aqui, opa, foi um valor exorbitante ali, mas ele vai ter um valor mais forte do que os outros que não foram calibrados dessa maneira. Por exemplo, aqui, ó, ele está calibrado para um valor mais intenso. Tá? Esse tipo de corretivo é um corretivo utilizando joints. A gente vai ver um pouco mais dele mais para frente quando a gente estiver estudando corretivos. Não agora que a gente está estudando um módulo, mas só para apresentar para vocês que existem formas da gente usar um módulo já com corretivos integrados. É o que a gente vai fazer em um futuro próximo, já vendo o módulo de corretivos, tá bom? Isso aí. Muito obrigado. Valeu.